Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao momento áureo, ao momento da reflexão da palavra. E eu espero que você esteja ouvindo bem. Se você, por algum motivo, não está conseguindo ouvir bem, me avise, porque eu vou tentar aqui fazer alguma coisa para que você possa nos ouvir. Amém? Tá certo. Mas vamos entrar no momento da reflexão. Amados, esse programa, ele é intitulado Como Posso Te Ajudar. É um programa que tem por objetivo ajudar a tua vida. E é claro, no nome do Senhor Jesus Cristo. E esse momento dentro desse programa é o momento em que consideramos da mais importante ajuda. E costumo dizer que não é o momento da autoajuda, mas é o momento da ajuda que vem do alto. Amém? É a mais importante. E eu quero, nesta ocasião, falar da importância de sermos como criança. É importante, no reino de Deus, nós, de verdade, buscarmos a sermos como crianças. É importantíssimo. Meu amado, minha amada, eu quero, para essa reflexão, te convidar a fazer uma leitura junto comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, e ler apenas alguns versículos. Por favor, Marcos, capítulo 10, e eu quero ler apenas alguns versículos, a partir do versículo 13. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Fecha teus olhos e faça uma oração comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra que acabamos de ler. Nos ajude, ó Deus, a compreender a tua palavra, mas sobretudo nos ajude a viver a tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Entendemos que é de fundamental importância para nós e queremos já te agradecer em posse de vitória e em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós nos deparamos no nosso dia a dia com muitas pessoas de verdade querendo serem os maiores, querendo estarem no topo do poder, querendo inclusive que tenham outras pessoas que sejam submissas a elas ou a eles,
Lamentavelmente, nós vivemos no mundo onde essa é a realidade. Muitos querem estarem aí chefiando, estarem à frente das outras pessoas, terem serviçais, terem pessoas que estejam abaixo delas. Muitas são assim. E essa é a visão do mundo. Essa é a visão terrena. Porém, quando você busca a vida eterna, quando você entende que somente através de Jesus você consegue ter a vida eterna, a nossa postura precisa mudar radicalmente. A nossa atitude, a nossa postura, a nossa forma de ver e agir precisa ser mudada. É por isso que nós somos convidados a converter, a se converter, a passar pela conversão, que é mudança. Conversão nada mais é do que mudança. Nós somos convidados a mudarmos, ou a mudar-nos, né? Nós somos convidados a ter ou passar por essa mudança. Minha irmã, meu irmão, e esse texto, ele nos convida a verdadeiramente atinarmos para a realidade. O Senhor Jesus, o mesmo, quem diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, Ele diz, olha só, irmãos, que palavra poderosa, esclarecedora, dentro do que nós estamos, inclusive, falando. No versículo 15, embora depois eu vou voltar para o 13, mas no 15 o Senhor Jesus diz assim, em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Vamos pensar agora como seria, ou como no normal se comporta uma criança. Irmãos, e quando nós falamos em criança, nós estamos falando na inocência, nós estamos falando na pureza, nós estamos nos referindo a verdadeiramente a criança que depende, que busca ser orientada e aceita as orientações, mesmo que algumas sejam teimosas, os pais orientem, tá certo, aqui um pouco está trelando de novo, mas nós adultos sabemos que até a teimosia é inocente. É porque de verdade é incrível. O ser humano ele já nasce, meu irmão, com a sementezinha do pecado. E as coisas proibidas, elas são mais prazerosas. É incrível. Isso acontece também com crianças. Porém, isso não significa que elas tenham até condição de brigar com um adulto para fazer o que elas querem. Os adultos sempre têm a condição de colocá-las no caminho, preste atenção, né? Apenas o caminho, no caminho em que elas devam estarem andando. Irmãos, a palavra de Deus nos convida a sermos como crianças, a descermos, a não querer
está no topo, querendo ser o chefe, querendo ser o dono da cocada preta, porque não é essa a orientação de Deus. A palavra de Deus não nos orienta dessa forma. O texto que lemos inicia dizendo que as pessoas estavam levando algumas crianças para Jesus. Porque a intenção das pessoas é que Jesus abençoasse aquelas crianças. Mas olha só, os discípulos começaram a repreender essas pessoas para que elas não fizessem isso. E o verso 14 diz que quando Jesus viu os discípulos agirem dessa forma, indignou-se. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, isso aqui está uma orientação muito grande para todos nós. E quando eu leio essa primeira parte dessa leitura, eu me deparo, ou o Senhor me faz visualizar quantas pessoas que se sentem grandes, se sentem aí adultas, se empoderam de certas coisas e agora elas repreendem aqueles que não têm nada, elas excluem, elas tratam mal. Quantas pessoas que materialmente falando, que na visão humana, elas têm alguma coisa ou foram até abençoadas por Deus para serem alguma coisa, mas elas agora estão excluindo quem não é. Irmãos, esses discípulos, eles estavam numa posição privilegiada, porque eles foram chamados por Jesus, eles se tornaram discípulos de Cristo e, claro, tornaram-se apóstolos, mas mesmo depois de terem sido abençoados por Jesus, eles começaram a ter uma postura totalmente diferente da que Jesus ele nos orienta a de verdade tomarmos posse. Os discípulos começaram a repreender as pessoas que estavam levando as crianças a fim de que Jesus abençoasse. E hoje eu me deparo com pessoas, líderes, homens e mulheres que até foram abençoados por Deus para estarem em um determinado patamar, que não tratam bem quem não tiver uma certa posição de destaque, elas não tratam bem. E eu quero, do mesmo jeito que Jesus repreendeu, porque a palavra diz que Jesus indignou-se com isso. Eu quero também repreender você que é líder, você que tem condição financeira, você que é alguma coisa, ou pelo menos que pensa que é alguma coisa, e agora está, sendo chato ou chata, escolhendo a dedo pessoas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, veja qual foi a atitude de Jesus diante disso. Os discípulos, eles estavam sim numa posição de destaque. Eles estavam numa situação que podemos dizer privilegiada. Mas Jesus não concordou quando eles começaram a estarem aí repreendendo as pessoas. Jesus não concordou com isso. Jesus ficou indignado quando eles estavam excluindo as pessoas porque estavam levando as crianças para que Jesus abençoasse.
Jesus disse: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, essa parte desta leitura deixa bem claro para mim que nós precisamos de verdade, e se assim não fizermos isso, não teremos parte com Deus. Nós precisamos voltar a ser como criança. Precisamos. Quando nós somos crianças, nós vivemos numa dependência total dos adultos, dos nossos pais no comum. A criança, quando ela é criança, na sua inocência, quando ela está literalmente na dependência, a criança ela não liga, ela não sabe nem como é que vem a comida, ela só sabe que vem. A criança ela não está nem aí para situações financeiras, para situação climática, nada. Quando ela quer água, ela pede água ou chora para que a água venha. Quando ela está com fome, ou pede comida, e se não sabe pedir, ela começa a chorar para que a comida venha. E ela não quer saber se os pais têm ou não têm, elas acreditam verdadeiramente que o pai, que a mãe vai prover. E é uma diferença muito grande quando nós estamos adultos, porque nós tiramos de Deus a nossa confiança e passamos a acreditar em nós. Não, porque se nós não fizermos, não vem. Se a gente não fizer isso, não vai chegar. Meu irmão, onde é que fica o teu pai na tua vida? O teu pai, ele supre ou não supre as tuas necessidades. E olha que eu não estou dizendo isso para que você fique preguiçoso ou preguiçosa, não. Eu estou falando isso com relação à confiança. Porque quando a criança é inocente, ela confia nos pais. Porém, os adultos não confiam em Deus, mesmo Deus sendo o seu pai. A verdade é essa. Os adultos, eles não acreditam que o Pai Celestial, que por sinal é muito melhor do que qualquer pai, de qualquer mãe, por mais que ame seus filhos, isso a Bíblia, ela já nos prova, não é? Porém, os adultos não acreditam no Pai Celestial. A maioria, até os crentes, eles vivem sem de verdade acreditar. É muito mais fácil ver a criança, na sua inocência, depositar toda a confiança nos seus pais, do que ver adultos e crentes confiarem em Deus. É muito comum você se deparar com crianças pequenas que, quando sabem que se estiverem num lugar alto e os pais estão embaixo, elas se jogam. Por quê? Elas sabem que os pais irão segurá-las. Mas já o adulto crente sabe que o Deus que ele tem, que ele serve, que é o pai dele, pode tudo. Não tem essa confiança, irmãos. Essa é a verdade. E nós precisamos, literalmente, ser convertidos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos confiar em Deus. Talvez você esteja passando por muitas dificuldades. Afinal, quem é que não está passando por dificuldades nesse mundo? Esse mundo tão cheio de malícia, de contenda, de inveja, de traição, de muita guerra. Todo mundo está passando por dificuldades, irmãos. Quem é que não está? Nós estamos vivendo num caos. Mas eu quero relembrar o que costumo dizer, que nós não estamos vivendo num campo de férias. Aqui é um campo de guerra, irmãos. Porém, o nosso Pai, Ele está conosco. O nosso Pai Celestial, que nos ama demais, Ele está conosco. E eu quero verdadeiramente reforçar o versículo 15 dessa leitura que fizemos. O Senhor Jesus ele diz assim: em verdade lhes digo, quem
não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Se você não receber, se você não se converter, se nós não nos convertermos e não agirmos como criança que confia de verdade, nós não entraremos no reino de Deus. Isso é o Senhor Jesus que está dizendo, não sou eu. E eu não estou com isso longe de mim, querendo impedir de você entrar no reino de Deus. Muito pelo contrário, eu estou querendo com essa palavra fazer com que você confie no teu Pai. Eu estou querendo com essa palavra fazer com que você de verdade entenda que assim como a criança, ela confia nos seus pais, você como filha e filho de Deus, você precisa confiar no Pai que você tem. Eu estava no sábado na ação e ministrei uma palavra quando o Senhor, instruindo os discípulos, disse assim: olha, veja aí as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Mas o Pai Celestial não deixa faltar alimento para nenhuma delas. Esse Pai Celestial é teu também. Pelo menos eu espero que você creia em Jesus e já tenha aceitado Ele como teu Salvador. Porque se você fez isso, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você crer em Jesus e se você já aceitou, você é filho de Deus. Portanto, confia no Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, mude. Mude. E eu quero aproveitar o ensejo para que você verdadeiramente preste atenção. Tem muitas pessoas que se acham bambambam, se acham o culto, ao ponto de não dar atenção a determinadas pessoas, porque o nível delas estão acima. Seja criança, meu irmão, sabe? Aceite o que o teu pai está propondo. Aceite o que Deus está te dando. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Você não está ouvindo porque você resolveu, não. Na nossa vida, nada acontece por acaso. Há um propósito para tudo. E se Deus permitiu que você estivesse ouvindo, por exemplo, esta mensagem, é porque Ele gostaria que você ouvisse isso. Espero que você seja humilde, que você se converta a ser como criança e receba o que o teu Pai está querendo, ou melhor, está te dando nesta ocasião. Afinal, só repetindo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Jesus te abençoe, que estas palavras elas encontrem morada no teu coração. Eu espero que você receba a bênção do Senhor sobre a tua vida e converta a postura, converta-se no todo e confia em Deus, tá bom? Seja como criança, queira ser. Que Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe.